Ora bem, boa noite, cá estamos outra vez. Muito bem. Isso foram os problemas técnicos aqui iniciais, Exatamente, penso que já está. exatamente. Já cá Exatamente, estamos. exatamente, exatamente. Doutora Inês, muito obrigada Nada? por ter aceito o nosso convite, por estar aqui Certíssimo. hoje, um dia tão especial, que é o Dia Mundial da Criança, e é tão importante Exatamente. falarmos da proteção solar, da fotoproteção das crianças. Portanto, hoje é a terceira live desta nossa série de lives de proteção da pele e dos cuidados de verão. E, portanto, vamos iniciar aqui a nossa conversa, vamos tentar ser elucidativas e educativas para ajudar todos em casa a como proteger a pele dos mais pequeninos. Começava então por lhe perguntar qual é a diferença, quais são as características da pele do bebê e da criança, porque sabemos que é diferente da pele do adulto. Exatamente. Então, é assim, a pele da bebé e da criança, no fundo, como um contínuo, é uma pele de si que é extremamente, muito mais sensível do que a do adulto. Portanto, é uma pele que é imatura, não é? Que esteve 9 meses no meio líquido, depois vem para um meio que, no fundo, é seco e que tem que passar por um grande processo de adaptação. E, portanto, é uma pele que, ao longo daqueles meses e primeiros anos de vida, vai sofrer uma série de mudanças. E, portanto, temos mais fragilidade, mais reatividade, uma textura, de certa forma, mais sensível e mais fina que a torna muito mais facilmente agredida por coisas que a nós, pele do adulto, não nos faz qualquer diferença. Pronto, e portanto, acima de tudo, e para aqueles pais que nos estão a ver e pessoas que têm mais pequeninos a seu cargo, aquela grande diferença, sobretudo, que existe na pele do bebê e da criança é exatamente essa. É uma pele que de base é mais sensível e que, portanto, que requer todo um cuidado adicional que uma pele depois de um adulto terá outros desafios, mais relacionados com o fotoenvelhecimento, mas que globalmente, numas idades mais avançadas, não são requeridos, claro. E também falamos do capital solar, não é? Que muitas vezes é gasto na idade infantil, não é verdade? Exatamente, exatamente. Depois é uma curiosidade muito engraçada, que acho que a maior parte das pessoas não tem noção, que há estudos mesmo das sociedades de dermatologia, muitos giros, que dizem que 80% da nossa exposição solar ocorre até aos 18 anos de idade. Significa que nessa fase que nós estamos tão permeáveis e no fundo tão sensíveis, é aquela fase em que vamos estar mais expostos. E numa altura em que a pele está precisamente com, no fundo, a capacidade de receber sol, portanto ter a penetração solar, como nós dizemos, completamente diminuída, não é? Portanto, é que não há qualquer tipo de barreira formada e não há ainda a capacidade de melaninização, no fundo, de pigmentação da pele, que depois uma pele madura terá, não é? Claro. Evidente, claro que sim. Então, e posto isto, sabemos que então é uma pele diferente do adulto, Uhum. que exige muito mais cuidados. O sol traz perigos, não é? Para a pele da criança. Exatamente. Que perigos Eu são acho estes? engraçado que às São vezes os maiores perigos. Eu acho que é engraçado, fala-se muitas vezes, às vezes, dos benefícios do sol, não é? Fala-se da produção da vitamina D, do bom humor, de toda aquela parte boa, e é fantástico. Mas às vezes depois esquecemos de falar um bocadinho exatamente daquilo que pode ter de mal. E, regra geral, a exposição solar, portanto, os efeitos do sol, são sempre de dois grandes grupos. Há efeitos mais a curto prazo, que são aqueles que mais no imediato nós notamos, e aquele que é mais subajamente conhecido são as queimaduras solares, não é? Portanto, no fundo, aquilo que são o efeito direto da ação solar rápida sobre a pele, e aí a pele, lá está, deles é muito mais sensível, tem esta incapacidade ainda de completa pigmentação e de resposta adequada à exposição e, portanto, mais risco de queimadura tem. E depois, a longo prazo, temos um outro grupo completamente diferente, mais relacionado, lá está, com o fotoenvelhecimento, portanto, uma pele vai ficando cada vez mais envelhecida, cada vez sendo mais exposta à ação do sol, e outra coisa que é também o risco do cancro de pele, não é? Que agora, felizmente, está muito mais divulgado, falamos muito mais, e acho que vocês também têm um papel fundamental nesta área aqui também da A divulgação divulgação. exatamente, e do alerta para esta situação, mas a verdade é que nós temos que, por exemplo, basta uma queimadura solar numa criança para duplicar o risco de poder vir a ter um cancro de pele na vida adulta. Isto também acho que é uma coisa que as pessoas não têm noção, porque acho que quase que
aceitamos a queimadura como, olha, fomos um dia à praia, se calhar um bocadinho fora de hora, já lá chegaremos também, e aconteceu dele se queimar. Vamos proteger e hidratar, mas não ficamos muito preocupados. E a verdade é que às vezes Faça, basta não é? isto. Faça. Exatamente, tal e qual, tal e qual, tal e qual, é isso mesmo, é isso mesmo. E portanto são assim, esses dois grandes grupos de malefícios, digamos assim, do sol, que acho que nós podemos e temos que ter, claro, sempre prementes quando vamos levar os nossos mais pequeninos para zonas com sol, claro. Na verdade, o nosso bem mais precioso, não é? Então, Uhum. a pele da criança é diferente do bebê e da criança, o sol faz bem, mas também prejudica, não é? Também temos que ter o cuidado, também tem perigos associados. Então, quais são os cuidados? Relembrar, não é? Porque muita gente sabe, mas nunca é demais relembrar. Quais são os cuidados que devemos ter com as crianças no verão e mais especificamente quando as expomos ao sol? Pois, e vem agora o bom tempo, portanto é mesmo esta altura certa para começarmos exatamente a falar deste tema. E regra geral, eu até costumo lembrar sempre uma coisa muito importante, que às vezes associamos muito os cuidados à exposição solar, muito direcionados a quando vamos, por exemplo, uma praia, uma piscina, não é? Portanto há uma exposição mais direta, mais intensa. Mas eles agora, nesta fase, começam a querer cada vez mais brincadeiras ao ar livre, o passear no parque, o piquenique, o ir jogar à bola, e portanto todos esses momentos vão ser, na verdade, momentos de exposição solar. Se calhar não de forma tão intensa como os outros, mas em que é preciso, em qualquer uma destas circunstâncias, preparar e proteger a pele para que isso aconteça. Há várias coisas, claro está, que vamos sublinhar e que as pessoas também de certeza que se lembram. Acima de tudo, eu acho que aquilo que é mais premente é utilizar sempre formas de proteção complementares, não é? E, portanto, a roupa, um bom chapéu, sobretudo os mais pequeninos, os chapéus com aba, óculos de sol quando aplicável, a própria roupa pode ser sempre mais propícia a proteger. Roupas claras, de algodão, mais folgadas, que permitam a pele respirar e, portanto, estamos a protegê-los da ação do sol, mas também do calor e do A desconforto proteção física, associado. não é? A proteção física. Exatamente. Tal e qual, tal e qual. Complementar também com, às vezes, existem aquelas as próprias roupas com filtros de proteção UVA e UVB, que agora se fala cada vez mais e que são um ótimo complemento, inclusive nas idas à praia e à piscina, e que podem ser um ótimo auxílio quando queremos mudar a tal roupa clara e larguinha e usar uma roupa que permita, por exemplo, uma ida ao banho. E aqui falamos da parte mais física, em termos de E fatores também, de proteção solar. Sim, e sim, sim, também, diga, diga. doutora Inês, há também às vezes uma ideia de que a criança pode levar a roupa e dar uns mergulhos e manter-se com a roupa molhada, mas também não é muito adequado ter sempre a roupa molhada, não é? Deve Não trocar. faz muito sentido. É isso mesmo, ainda bem que falou nesse aspecto, porque é uma das coisas que eu também na consulta tento sempre transmitir aos pais, que é, ele deve levar a roupa e pode levar a roupa sim, mas temos que pensar que um meio físico vai sempre fazer com que, ficando molhado sobre a pele fique, esta pele sensível que nós já caracterizamos, mais reativa e mais propícia ainda a reações neste contexto do calor, que é tudo potenciado. E, portanto, regra geral, vão ao banho, sim senhora, molham, regressam à toalha, tiram o fatinho que está molhado e depois, muito importante, e devemos chegar também a essa parte, vamos também usar os fatores de proteção solar adequados, não é? Exatamente. Portanto, temos sempre aqui os nossos protetores solares, que não sendo uma barreira, é quase uma barreira mista, não é? Vamos lá chegar, vamos perceber que há aqui filtros diferentes, mas sendo uma barreira que é aplicável, que os vai proteger sem o uso de roupa, é uma ferramenta também fundamental, fundamental. Assim, se calhar falar agora também da parte também da exposição solar e do calor. Reforçar sempre que é muito importante a parte hídrica, portanto, temos que dar bastantes líquidos às crianças nestes dias, quando está muito calor e quando tem muita exposição solar, ela vai até contribuir para repor a própria integridade e hidratação da pele, portanto, não só a hidratação global da criança, mas da própria pele. E também, lá está, evitar sobretudo tudo que seja as horas mais difíceis e mais proibitivas, nas que nós dizemos, que é a regra já, lá está, entre as 10, 11, e ali as 5 da tarde, 4, 5 da tarde, o nosso grupo de dermatologia até definiu ali entre as 11 e as 16. Pronto, foram até relativamente simpáticos. Portanto, até às 11 é uma hora boa, a partir das 16 também será uma hora razoavelmente boa, entre as 11 e as 16 é aquela hora em que o índice UV está mais alto e que, portanto, há mais risco daquelas complicações que nós falámos e, portanto, das queimaduras solares, das lesões associadas às insolações, aos golpes de calor e, portanto, é sempre de evitar. Inclusivamente a desidratação e depois também associada a muito calor, aquela birra, não é? Portanto, é de evitar a hora realmente de mais calor. De mais Portanto, calor, nós exatamente. já tocámos aqui nos pontos fundamentais da diferença da pele dos mais pequeninos, dos perigos do sol e também dos cuidados a ter nos momentos
no verão, digamos, não é? No verão, não só na Uhum. praia e na piscina, mas também na brincadeira, não é? Agora, se houver alguma questão a colocar, nós podemos ir aqui aproveitando. Não houve assim Exatamente. uma questão que me tenha assim saltado. Que às vezes falamos, não é? Mas há sempre questões mais particulares e às vezes na consulta a gente sente muito isso, que são coisas muito particulares que as pessoas gostam de perguntar, não é? Aquela questão da roupa molhada, por exemplo, às vezes é daquelas coisas que perguntam sempre, pode ficar, deve ficar, devemos retirar, pronto, isso é sempre uma das questões também Até pelo que se receio levanta de se sempre. explicarem muitas vezes, não é? Ou tirar com Exatamente, e depois às diferenças de temperatura, exatamente, tal e tirar tal, a é isso roupa mesmo. molhada, roupa sim, t-shirt sim, fresquinha e tirar a roupa molhada. Portanto, então, passamos então à fase seguinte, que é, Uhum. além da proteção física, que é a roupa, o chapéu, sobretudo se for mais indicado de abas largas, mas vá, nem todos querem, mas o boné, a proteção física, portanto, agora falamos do protetor solar. Quais são as características que um protetor solar deve ter e como é que, depois de nós sabermos quais são as características que um protetor solar deve ter, como é que fazemos para escolher este ou aquele? Exatamente. Ora bem, o protetor solar deve proteger, como nós chamamos, deve ter uma proteção de largo espectro. O que é que isso significa? Que deve proteger simultaneamente contra os raios ultravioleta A e B. Pronto, isso é um nos grandes requisitos. Depois, os protetores solares têm sempre na designação um fator de proteção solar, que é aquele número que nós vemos que está associado e que no fundo traduz a eficácia da proteção contra, neste caso, os raios UVB. E nas crianças, sobretudo, esse fator de proteção solar deve ser sempre 50 mais. Portanto, devemos escolher sempre um de largo espectro e que tenha um fator de proteção, um índice de proteção solar que se queiram chamar, de 50 mais. E depois, muito importante, e porque estamos a falar de crianças que são agitadas, que gostam de ir à água, que gostam de ir ao banho, que estão sempre a mexer-se, tem aqui dois fatores fundamentais, que é a resistência à água e a resistência à fricção, não é? Pronto, que às vezes não se fala muito, porque há muita preocupação com o índice de proteção, com o fator de proteção, mas é importante também esta relativa durabilidade, não é? Porque nós sabemos que, sim senhora, aplicamos de manhã, mas depois vamos ter que reaplicar exatamente porque não temos um protetor solar que seja 100% perfeito e que dure depois de milhares de mergulhos e de milhares de corridas numa praia ou numa piscina. E depois, muito importante, é não se associar, ou pelo menos não estar documentada a sua associação a dermatites. O que é que são as dermatites? São aquelas alergias de contacto que muitos meninos têm, muitas mães também retratam exatamente, que é exatamente aquela sensibilidade aumentada perante a exposição, seja diretamente ao sol, seja até inclusive ao calor ou à combinação de ambos. Pronto. E portanto, se pensarmos assim, se calhar nestes 4 fatores em largo espectro de proteção, um índice de fotoproteção elevado, 50 mais, que tenha algum grau de resistência, claro, o possível à água e à fricção e que reduza ao máximo possível dentro da sua galénica o risco de haver alergias, né, dermatites, seria assim assim, as características ideais da nossa proteção solar. Depois a escolha eu às vezes falo um bocadinho com os pais também porque na verdade eles sentem-se um bocadinho perdidos, não é? E se calhar vamos ajudar aqui também um bocadinho nessa seleção durante a nossa conversa, não é? Porque há muita oferta, há muita coisa, muita oferta, muita diversidade e portanto eu costumo dizer aos pais que vamos pensar se ele cumpre estes critérios que acabámos de falar. Se cumpre, à partida será uma boa opção. E depois, muitas das vezes, vai um bocadinho dentro de, às vezes os pais dizem, doutora, se eu uso se calhar um emoliente e um gel desta marca específica e que ele dá-se bem, não fez reação, seria uma boa ideia se calhar continuar porque já temos alguma segurança, por exemplo, e portanto, depois muitas vezes depois a escolha mais específica, tendo estes requisitos cumpridos, depois tem a ver ou com a preferência individual ou com uma experiência anterior que já foi gratificante e que já resultou e que não se teve associada a nenhuma reação, claro, pronto. Claro. Exatamente. E depois, às vezes, mesmo também o nosso conselho, não é? Muitas vezes os pais perguntam-me na consulta várias vezes: olha, mas então, sim, senhor, ok, a gente gosta muito disso, mas diga-me lá o que é que aconselha. Pronto. E, portanto, vamos partilhando um bocadinho isto, não é? Ou seja, eu acho que o fundamental é que respeite aquelas regras que nós pretendemos, que é aquilo que dá mais segurança quando estamos a falar de fotoproteção infantil, não é? Portanto, desde que se respeitem aqueles quatro premissas-chave, eu acho que temos sempre uma boa proteção solar como opção.
Eu acrescentaria até do uso familiar, não é? Às vezes para não Exato. a família não ter que comprar 4 30 mil, exatamente, certo. para o mais velho, para o mais novo, para a mãe, para o pai. Eu diria que às É isso vezes mesmo, uma escolha ideal seria cumprir todos esses requisitos e ainda que claro. possa ser utilizado por toda a família, e isso então seria É, isso era ótimo, isso era a cereja do topo de bolo, agora exatamente, é isso mesmo. exatamente. Agora, então, perguntava, porque se fala muito de filtros Uhum, físicos, filtros químicos. Esta denominação uhum, está um pouco já em desuso, que é os filtros físicos são aqueles que são minerais, ou também agora, como é a denominação mais correta e atual, que são os filtros inorgânicos, ou seja, uhum. inorgânicos minerais, que são aqueles, na verdade, que não são absorvidos pela pele, versus os protetores, que são aqueles que, pela denominação antiga, chamávamos de protetores químicos, mas que agora falamos de proteção orgânica. Portanto, duas escolhas diferentes, Exato. novas recomendações, escolas que defendem uns, que defendem outros. Gostaria de saber qual é que é a sua opinião da escolha da proteção adequada, na verdade, ao bebê e à criança. Como bem a criança, exatamente, pronto. E é isso mesmo que falou. Basicamente, antigamente tinhas essa designação que eu acho que até era um bocadinho agressiva, porque químicos, não é? Chamar químico parece que quase estamos a pôr aqui uma carga terrível num produto que estamos a vender que Exato, até é de exato, falta é de verdade. proteção, não é? Pronto. E, portanto, faz muito mais sentido, sim, senhora, falar dos inorgânicos e dos orgânicos. Pronto. Os inorgânicos, os pais ainda ouvem muito a palavra mineral e, portanto, inorgânicos ou minerais e os orgânicos. Eles são filtros muito diferentes e, regra geral, também têm idades de aplicação diferentes, exatamente por isso. Enquanto que os filtros minerais ou inorgânicos são filtros, como referiu, que não são ou não são em definição absorvidos, porque o que eles vão fazer é funcionar como se fosse um filtro de superfície, portanto um filtro mecânico que vai refletir, portanto vai fazer a reflexão sem absorver nenhuma da radiação UV que penetra, pronto. E portanto, tendo essa vantagem, tem uma série de vantagens associadas, não é? Porque lá está, sendo um filtro que seja inorgânico ou mineral, que vai refletir e não absorver, tem uma atuação imediata. Nós aplicamos e ele está automaticamente, praticamente a fazer efeito. Pronto. Depois também tem uma durabilidade maior, que às vezes os pais até acham que, pronto, não ficam muito confortáveis porque durabilidade maior significa que são aqueles que têm galénica às vezes mais difícil, que são mais espessos, mais brancos, deixam mais resíduo. Mas isso tem um bom significado neste caso, porque também tem um bom significado associado à proteção, não é? Pronto. E depois, São mais difíceis de aplicar, mas também são mais difíceis de tirar, não é? exatamente, pronto. E portanto, são aqueles que refletem sem ser absorvidos, são menos associados a alergias e a dermites de contacto por esse motivo e, portanto, são mais seguros, mais duráveis e rapidamente de fácil colocação e, portanto, são aqueles que nós optamos nas crianças mais pequeninas. Então, regra geral, aquilo que as sociedades defendem é que ali, a partir dos 6 meses e, regra geral, até aos 2 anos de idade, seria mais preferencial optar por um protetor solar que tivesse um tipo de filtro desse género, portanto, um filtro inorgânico ou mineral. Do outro lado estão realmente os filtros orgânicos. Qual é que é a diferença? Exatamente isso, é que eles vão absorver, portanto, parte da radiação e reter. E, portanto, há sempre ali um componente associado de potencial risco de dermatite. Ou seja, como não é só um filtro que fica à superfície da pele e, portanto, a funcionar ali quase como uma barreira mecânica, vai haver esse potencial risco, que nós sabemos atualmente, e daí também este relativo inconsenso que há, que cada vez mais temos muito cuidado nas galénicas e, portanto, cada vez mais esse risco de dermatite associada ou de absorção também é cada vez menor. Pronto. Qual é que é aqui o cuidado neste tipo de filtros? É que eles demoram a atuar, porque como são aplicados e não funcionam só como uma barreira mecânica, vão ter que ter ali as 20 a 30 minutos para começarem realmente a fazer o seu pleno efeito. Isso é uma coisa que eu depois explico aos pais, das crianças um bocadinho mais velhinhas, a partir dos 2 anos, que devem aplicar, tendo em conta que ele só vai começar a atuar passado os 20, 30 minutos. E, portanto, às vezes aplicam antes de sair de casa, para quando chegarem à praia, já estar em pleno efeito, exatamente, tal e qual. Cuidado a ter também, como são um bocadinho menos resistentes, têm menor durabilidade, devemos também estar a reforçar de forma mais atenta. E, portanto, ali de 2 em 2 horas, claro, consoante o número de banhos, consoante a fricção, consoante todas essas circunstâncias, ir reforçando a aplicação. Pronto. Mas é assim, não há
Antes havia muito consenso porque também não havia tanta oferta. Atualmente o mercado também diversificou imenso e temos muito mais cuidado também exatamente nos próprios produtos orgânicos que são usados e portanto há também já um cuidado acrescido e pronto. Mas de maneira geral seria esta a definição. Uns refletem, os outros absorvem, uns têm maior risco de dermite de contacto, outros têm menos e portanto a opção será os minerais ou inorgânicos na fase mais precoce, entre os 6 meses e os 2 anos e os orgânicos depois a partir dos 2 anos e para toda a família, claro, exatamente. Maravilhoso. Que é o ideal, realmente. Também se fala de os protetores inorgânicos, os protetores inorgânicos têm cada vez mais partículas mais pequenas e às vezes realmente ficam, também podem, por exemplo, numa pele mais descamativa, podem ficar durante algum tempo ali naquela zona, pronto, e às vezes podem ser também mais difíceis de remover. Perguntava, há alguma regra para aplicar o protetor na criança? Além daquilo que já disse, e que faz mesmo muita diferença, que é o facto de aplicar o protetor solar em casa, de preferência sem roupa, não é? Sem fato de banho, que é o ideal para não haver ali, não vou chegar ali porque ali vou sujar, e isso vale para todos, para crianças, para adultos, para toda a gente, não é verdade? Mas exatamente. De que forma é que nós aplicamos? A regra geral explica aos pais exatamente isso. Isso é a primeira regra básica, que é aplicar em casa, para dar tempo de depois atuar, aplicar com a criança despida, isto porquê? Porque há sempre zonas esquecidas, como costumo dizer, e às vezes zonas desvalorizadas, e às vezes as pessoas esquecem-se, mas está debaixo do calção, ou está debaixo do fato, ou está debaixo do fato de banho, mas essa zona vai ser trocada exatamente porque vamos mudar, e portanto a zona que estava debaixo do calção naquele momento vai deixar de estar quando estivermos lá. E portanto, a criança está a brincar, levanta os calções. Completamente, levanta o calção, passa de um lado, portanto, o máximo de área possível e sem esquecer às vezes algumas zonas que são mais particulares. Aqui a zona de trás das orelhas, a zona das mãos e dos pés, a zona de trás dos joelhos, são sempre zonas assim, a zona do rosto também, que há sempre às vezes algum receio de aplicar, não aplicar, podemos aplicar no rosto, é da mesma forma que se aplica no resto do corpo e, portanto, ter atenção a essas zonas para garantir que toda a aplicação é feita. Aplicar com antemão, exatamente para que quando chegarmos ao local já esteja em pleno efeito. E depois, muito importante, tentar ser uma aplicação que seja relativamente homogénea e generosa, ou seja, não queremos também cobri-los de uma camada dos pés à cabeça, mas claro que sim, que queremos que seja uma coisa que esteja... brancos, não é? Como às vezes sim, não, e eu já apanhei na urgência, isto é verídico, eu já apanhei na urgência meninos com queimaduras por falha de uma zona de aplicação, em que fica o desenho, literalmente, da zona onde não tinha sido aplicado. E lá está, e às vezes por exemplo, meninas com o cabelo comprido, não é? A zona aqui do cabelo, se quando estiverem a aplicar não for levantada, vai ficar sem proteção solar e vão apanhar no escaldão, porque depois o cabelo mexe e prendem o cabelo e tudo. Portanto, às vezes são pequenos pormenores que no caso das crianças, no nosso caso global, faz toda a diferença. Pronto. Depois, ter aquele cuidado, lá está, mais ou menos de 2 em 2 horas, é aquilo que está preconizado, mas depois também podemos ajustar de acordo, lá está, com a intensidade da exposição solar, com o dia ser mais intenso ou não, ir reaplicando. Uma coisa muito importante também não falámos ainda, o facto dos dias enevoados, ou seja, daquela tendência de está enevoado, não está sol, os índices UV não está assim tão alto, portanto vamos relaxar. Não, são os piores dias às vezes para se apanharem lesões na pele e portanto muito importante mesmo nesses dias fazer a aplicação. É verdade, porque os UV atravessam as nuvens, mas os infravermelhos, que são os que dão calor, realmente não atravessam e nós não sentimos o calor e achamos que depois não está. E os UV estão lá todos, exatamente, tal e qual. Exatamente, portanto é muito perigoso realmente, sobretudo quando nesses dias que tem menos sol. Diria até acrescentaria que no caso dos adultos nós escolhemos muitas vezes o índice de proteção de acordo com o fototipo, ou seja, se temos uma pele mais clara ou menos clara, mas na criança essa questão não se põe, é sempre um índice SPF 50+. Sempre. Sim, nem vacilamos. Sempre. Nem vacilamos, não. Pode ser, mas ele é tão moreno, doutora Inês. Não, vamos optar por aquilo que nos dá máxima segurança. E se aquele é o índice que neste momento nos dá máxima segurança para expormos uma criança ao sol, então é esse que vamos usar, sim, sem dúvida. Não vamos gastar o capital solar logo, vamos tentar gastá-lo mais para a frente. Poupá-lo, exatamente, aquele capital que se vai esgotando, não é? Estávamos a falar há bocado, vamos tentar poupá-lo para que possamos mantê-lo e fazê-lo perdurar, exatamente. Isso mesmo.
Ia também aqui questionar sobre, depois da exposição solar, ou seja, vamos para a praia com a criança, para a piscina, sobretudo nesses momentos. Também diria que o tal jogar à bola, se a criança está ali a jogar à bola, mas perguntaria então se há algum cuidado que costuma recomendar pós-exposição solar. Qual o cuidado com a pele após estes momentos lúdicos da praia, de piscina, etc. Um passeio. Certo. Eu costumo brincar aos pais que, então, os meninos que têm as peles atópicas, não é? Mais ainda, né? Não estamos a falar deste capítulo porque são os meninos que têm uma pele um bocadinho mais específica, mas mesmo os meninos que têm uma pele mais normal ou mais só reativa, também tem que se ter esse cuidado, que é, se nós já temos uma pele que é de base sensível, que é por definição a pele da criança, a seguir vamos ter no fundo, vamos sujeitá-la a uma agressão, que é uma agressão boa, que vai produzir vitamina D, que nos vai saber muito bem, mas que de certa forma vai ser sempre uma agressão. E que vai ter um desgaste associado, porque mesmo que seja, lá está, se houver exposição até do mar ou da piscina, nós vamos ter o fator sol diretamente e vamos ter depois o fator até da água e das agressões associadas, da fricção. E, portanto, é uma pele que vai ficar mais fragilizada. E eu recomendo sempre, é uma das coisas que digo sempre aos pais, é reforçar durante todo esse período a hidratação pós-exposição solar. E, portanto, dar um banhinho tranquilizante a seguir à exposição e depois hidratar. Depois vem a pergunta, não é? Porque às vezes a hidratação, a maior parte das pessoas atualmente até já usam linhas muito específicas de hidratação, de manutenção diária do bebê, e portanto tem o seu gel de banho, o seu óleo de banho, o seu emoliente, e portanto já mantém. E a regra geral, eu digo que das duas uma, ou usam um emoliente habitual para reforçar essa hidratação, e às vezes até vão ter que a fazer mais do que uma vez por dia, por exemplo, ou então depois até têm já, e naquelas crianças um bocadinho mais velhinhas, isso é muito útil, os cuidados pós-sol, como nós usamos também nós próprios adultos, que são ótimos, porque eles próprios também já foram reformulados exatamente para ir de encontro a uma pele que está a precisar exatamente também desses cuidados, não é? Pronto, e portanto, digo sempre aos pais que essas duas possibilidades, às vezes depende um bocadinho também da experiência que eles têm, porque às vezes os pais têm algum receio depois de adaptar, dar um creme novo numa pele que é muito reativa, não é? Depois depende aqui um bocadinho do pai que tivemos, mas numa criança que tem uma pele regular, que nunca tenha feito nada de especial, os cuidados pós-sol e, portanto, específicos para hidratar a pele são fundamentais, tão fundamentais como a proteção solar que nós estávamos a falar há bocado, ou seja, quer a escolha do protetor solar e a boa aplicação do protetor solar e os cuidados a ter com o sol é fundamental simultaneamente depois do cuidado a seguir, exatamente. Ou seja, quase que diríamos que se às vezes no dia a dia estamos a tratar a criança muito rapidamente e às vezes não há tempo para o hidratante, diria que hoje a criança está mais cansada e faz uma birrinha porque não tem necessidade. Não estamos a falar aqui de crianças com uma pele atópica ou com uma necessidade Claro, especial, claro. não estamos a falar desses casos, mas se a criança nesse dia está mais cansada, com sono e está a fazer birrinha e não quer o creme e nós conseguimos passar nos dias da exposição solar, aí temos mesmo que ter Sim, um fundamental. cuidado dobrado. E é fundamental. Portanto, cuidados pós-praia é fundamental então a hidratação. Cuidado dos habitual, ou um emoliente reforçado, provavelmente, Exato, para toda a família, exatamente. diria, e depois Exatamente. uma hidratação. Portanto, então, nestes casos, já falámos então que é preciso realmente ter aqui um cuidado especial com a pele dos mais pequenos. Eu iria ver se houvesse aqui alguma questão mais específica, mas temos estado aqui a responder Vamos cobrindo. às questões, exatamente. É isso que eu vi que havia algumas questões das alergias, mas também a gente não consegue apanhar tudo, a gente também responde no final se for necessário, claro. Exato, exato. As alergias ao sol. Existe a urticária, não é? Muitas vezes a criança também tem urticária, a reação de alergia ao sol, mas que passa quando a criança sai do sol, não é? Mas já estamos a falar de situações mais específicas. mais particulares. Exatamente, exatamente, exatamente. Do geral. Então, eu iria aproveitar para falar aqui também da resposta SVR aqui, pelo menos a novidade. Nós costumamos sempre dizer que com a criança despida nós aconselhamos o leite. Um leite, por ser mais fácil de espalhar, conseguimos colocar, por exemplo, na zona por trás das orelhas, no pescoço, nas zonas mais cuidadosas, mais particulares, digamos assim, que às vezes nos esquecemos. O leite SVR 50+, testado nas peles sensíveis atópicas, pode ser utilizado por toda a família, mesmo em crianças a partir dos 6 anos, lá está. Mesmo a fragrância que tem, é uma fragrância testada nas peles sensíveis atópicas, tem um índice de proteção 50+ de largo espectro e tem
agradável, galénica, com muito fácil de espalhar. Lá está, diria que é o protetor solar ideal para aplicar à criança despida em casa, porque espalha muito bem. Este aroma realmente é um aroma que foi bem testado. Ele é muito resistente à água, aos mergulhos, à transpiração, ao jogar à bola, o que é muito importante. Mas temos também uma novidade. Queria também ainda acrescentar que o leite é amigo do ambiente, portanto não vai prejudicar o mar nem os seres vivos que habitam os nossos ambientes marinhos. A novidade é este leite Rapitan, que nós costumamos dizer que é para brincar na praia com a criança, porque já sabemos que a reaplicação do protetor solar deve ser a cada 2 horas e queremos que seja um momento divertido. Então, lançamos este novo protetor solar, 50 mais, para toda a família, mas adequado, perfeitamente adequado para as crianças, testado em pele a partir dos 6 meses, agitar muito bem, e nós costumamos brincar, tem aqui um efeito petazetas. Ele vai fazer aqui esta espuma, depois é espalhar muito bem, ele é muito bem absorvido, e é aquele momento em que vamos atrás da criança, vamos puxá-la e vamos dizer agora é um momento divertido para fazer aqui a espuma e brincar. Portanto, esta é a novidade este ano para as crianças, para toda a família, mas achamos que para as crianças faz muito sentido ter aqui este efeito petazetas como nós brincamos. No pós-solar, há uma novidade também, que são os pós-solares. Aqui, o cuidado pós-solar, vamos ter 2 pós-solares adequados para as crianças, inclusivamente bebés e crianças. Este leite pós-solar tem antioxidantes, tem niacinamida como protetor também dos danos provocados pelos raios UV, e tiramos este ano o nacarado, tinha uns brilhos e, portanto, ele é bastante hidratante e adequado, tem aloe vera também na sua composição, bastante adequado para hidratar a pele das nossas crianças após a exposição solar. Portanto, adequado para toda a família, tem um aroma muito fresquinho e fácil de espalhar, portanto as crianças não vão precisar de fugir para aplicar o hidratante. Em spray, sobretudo para os mais crescidos, que não têm tanta paciência para estar ali a aplicar o hidratante, temos a solução em spray, um pouquinho mais leitosa e que tem os mesmos princípios ativos que o leite pós-solar e é perfeitamente adequado também para toda a família. Portanto, doutora Inês, ótimas notícias, não é? Vai exatamente de acordo com aquilo que nós falámos, tal e qual. E o efeito petazetas é delicioso, acho que vão adorar, porque aquilo é super engraçado e, portanto, quem tem crianças percebe, não é? O quão difícil muitas vezes é voltar a aplicar o protetor solar na praia, e uma estratégia que seja exatamente assim em spray, até com algum componente de brincadeira, agiliza um processo que às vezes é muito moroso e que está associado até a birras, como falávamos há bocado, exatamente. Exatamente, sim, portanto, um perfeito. leite em casa, enquanto a criança está sem roupa, em casa, espalhar muito bem. A reaplicação, no momento da brincadeira, quase puxar, agora anda cá, vamos brincar, vamos lanchar e vamos reaplicar o protetor solar com um protetor solar que seja divertido por toda a família. As crianças até podem aplicar umas às outras com a supervisão dos adultos, evidente, e pode ser um momento bastante divertido. Queremos que toda a família se proteja, queremos que as crianças não gastem o seu capital solar, não tenham queimaduras solares, de preferência, não é? Que se divirtam no verão, na brincadeira com a família, e portanto é isso que nós aqui tentamos preconizar, não é, doutora Inês? Exatamente, em absoluto, é aproveitar o sol da melhor forma, tirar tudo aquilo que ele tem de bom, que nos pode dar, mas sempre com máxima segurança, e isso faz com estes passos tão simples que nós estivemos aqui a falar. Basta fazer a proteção adequada com as escolhas adequadas e não custa assim tanto, e agora já há estratégias até mais facilitadoras, e portanto sim, é aproveitar o verão em pleno e o sol em pleno com o máximo de cuidado e precaução, exatamente para lá estar. Garantimos que as nossas crianças tenham a sua pele boa, hidratada, poupada e com o seu capital
capital solar ali mantido. Exatamente. Doutora Inês esteve connosco hoje aqui numa conversa sobre quais os cuidados da pele da criança. A doutora Inês, pediatra e autora do blog O Mundo da Pediatria, a quem muito agradeço ter estado aqui connosco. Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijinho. E se tiverem mais questões, enviem por mensagem, nós tentaremos responder a todas. Doutora Inês, muito, muito obrigada e um grande Obrigada, foi beijinho. um prazer, um beijinho enorme. Feliz Dia da Criança a todos e obrigada. Muito obrigada eu, obrigada. Um beijinho e boa noite. Obrigada.